Quando você está no lugar que Ele mandou você estar, você não sabe nem a pontinha de tudo aquilo que Ele está reservando para você. Porque há bênçãos que Deus só vai revelar em nossa jornada. Não é instantâneo. Não compreendemos os processos de Deus. Não compreendemos os caminhos de Deus em alguns momentos da nossa jornada. Mas sabemos, Deus está fazendo algo. Deus está realizando. Sabe, quando você está conectado a uma direção de Deus na sua vida, as coisas começam a acontecer e multiplicar de uma maneira tão extraordinária, que a única maneira de parar isso é se você estagnar. Eu vou repetir, a única maneira de parar isso é se você estagnar. Deus nunca esteve preocupado com casa para si. Ele sempre habitou em tendas, no deserto. Quando Davi quis construir um templo para Deus, Deus disse: eu sempre habitei em tendas. E sabe por quê tenda? Porque tenda é um lugar provisório. Meu Deus não está preocupado em monumentos. Meu Deus está preocupado em mover-se. Ele é um Deus que se movimenta. É um Deus que se movimenta. Por isso, não fique estagnado naquilo que você construiu. Não fique preso ao que você construiu. Você tem que ser obediente à voz de Deus. Obediente à direção de Deus, porque Deus é um Deus dinâmico, que está sempre se movendo, e nós temos que nos mover junto com Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é um Deus de movimento. Você compreende isso? Deus não vai te abençoar em um lugar de estagnação. Você tem que movimentar. O que Deus está dizendo? Você não pode ficar esperando. Você tem que observar os movimentos de Deus. O que Deus está fazendo agora? Qual é o vento que Ele está soprando? Qual é a direção que Ele está dando? O que Ele está me direcionando nesse exato momento? O que eu posso fazer para que as coisas comecem a acontecer? Olha só, Isaac não esperou até a seca acabar. Ele começou a semear. Porque ele sabia, Deus está no movimento. Semeie, semeie. Pastor Irineu, certa feita eu fui ligar para ele, e eu perguntei para ele: e aí, como é que está nosso evento? E ele disse: sabe, Vinícius, estou mexendo o vento, mexendo doce. Estou mexendo doce. Você tem que mexer o doce. Às vezes você vai ter que mexer o doce. Não adianta ficar aguardando, tem que mexer o doce. Vamos mexer o doce. Muitas vezes o que causa a jornada é a fome. A fome é um catalisador para a mudança. Preste atenção. Havia fome, e a fome fez Isaac movimentar. Guarde essa palavra no seu coração. Às vezes é a fome que vai fazer você mudar de direção. Você não pode permanecer, sabe, está quebrando, está vivendo uma vida financeira amarrada, trancada, tudo travado, e você está na mesma pegada. Espera aí, é necessário uma mudança. Você não pode deixar as coisas continuarem assim. Você está entendendo? Deus é um Deus de movimento. Muitas vezes Deus permite com que certas situações aconteçam na nossa vida, frustrações, crises, para nos movimentar. Às vezes a gente está com a vida muito acomodada, e Deus está querendo nos levar, sabe, a outras coisas. E a gente pensa: meu Deus, como é que eu vou chegar naquilo que eu tanto desejo? Bem, para isso você tem que permitir com que eu te movimente. Às vezes você está muito parado, você precisa de um desafio novo.
Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, como é que estão teus planos de aposentadoria? Deus é um Deus de movimento. E se eu disser para você que Deus tem mais, o que você vai me dizer? Está na hora de se movimentar. Deus fala com Abraão e diz que suas gerações iriam ficar 400 anos no deserto, mas que depois eles iriam sair muito abençoados. Olha só, Deus pensando 400 anos para frente, mais de 400 anos para frente. Deus pensa longe, e você está pensando em aposentadoria. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Eu tenho um ditado que eu carrego comigo: quando o homem para, ele morre. Deus nos criou para estar em movimento, nem que seja mexendo uma terra. Deus nos criou para estar sempre crescendo, avançando, porque é isso que Deus faz. Deus vê longe, Deus vê para frente, 400 anos para frente, muito mais, porque ainda tinha a geração de Isaac, tinha a geração de Jacó, tinha a geração de José. Então mais 4 gerações para frente, 3 gerações para frente, e depois mais 400 anos. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: se Deus está olhando para longe, por que você está olhando tão pequeno? Olha só o que a Bíblia diz, preste atenção. A Bíblia diz, e isso me alegra muito, o Senhor iria cumprir a promessa na vida de Isaac, por causa de Abraão. Ou seja, até para um cadáver, Deus cumpre promessa. Quanto mais os vivos. Abraão já era morto, e o Senhor disse para Isaac: eu vou te abençoar, por causa do teu pai, que me obedeceu, que andou comigo. Por que Deus não vai abençoar você? É por isso que aquilo que nós plantamos hoje, nossos filhos vão colher, as próximas gerações vão colher. Você está entendendo? Deus tem um lugar para você, aonde as suas bênçãos vão fluir e vão multiplicar. E não é em qualquer lugar, é no lugar que Ele te disser. No lugar que Deus te disser, é ali naquele lugar que você vai prosperar. Ah, Deus está falando com alguém aqui. Não é de Deus você viver essa vida amarrada financeira. Alguma direção você não está captando? Tem uma instrução que você não entendeu ainda? Não é possível. Você está vivendo travado, amarrado. Eu não estou dizendo para você ser ganancioso, mas você tem que ter um pouco de vontade de avançar. Você vai ter que mudar a sua perspectiva, porque Deus quer te prosperar. Não, mas o mais importante para mim é a minha salvação. A sua salvação é a primeira, mas a prosperidade é para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas.